Oi, pessoal, tudo bem? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali, and this week, again, we have another queen to talk about. And very soon, we have many queens who gave um, very good idioms and expressions that we have in Portuguese. Today, you're going to learn a new one. But before I forget it, head over to www.portuguesewithali.com/gift and grab your free report to improve your Portuguese even faster. But now, let's get started. Imagine você que o ano é 1300, ou seja, 700 anos atrás. Não tem televisão, não tem Facebook, as mulheres não podem trabalhar fora. Na verdade, elas ficam com outro tipo de trabalho. E se você fosse mulher, muito provavelmente você tinha muitas limitações. Mas não a Joana. A Joana não era nada típica. Primeiro, era rainha de Nápoles e dona da cidade provençal de Avignon. hum? E segundo, ela era uma mulher para frente, isto é, moderna, avançada. Ela financiava as artes e todas as atividades intelectuais, por exemplo, música, pintura, escrita. Ela era uma patrocinadora, que é a palavra que nós utilizamos hoje aqui no Brasil. Ela também tinha a mente muito aberta. Inclusive, na época, ela protegia um certo ramo de negócios que várias pessoas ainda acham hoje muito reprovável. Eu conto já já que negócio era esse. Mas antes, eu tenho que dizer para você que naquela época, e essa história acontece na Europa, naquela época a Europa estava turbulenta, estava muito difícil viver naquela época. Porque, primeiro, o rei Felipe IV decidiu cobrar impostos sobre os bens da igreja. E isso criou um problema com o Papa Bonifácio VIII. O Papa não gostou nada disso e ele excomungou, ou seja, ele expulsou, ele removeu o rei da França da igreja. Agora, o rei da França já não era mais cristão. O Felipe ficou chateado, ele ficou irritado e ele disse: prendam o Papa! Mandou prender o Papa e o Papa foi preso. E ele foi preso por tanto tempo que ele morreu na prisão. Pobre Papa. Depois disso, a sede, ou seja, o local principal, por exemplo, a sede da empresa, a sede de uma instituição, é o prédio principal. A sede do papado foi transferida para Avignon. E lá na cidade de Avignon moraram no total 7 papas entre 1309 e 1378. Mas as datas aqui não são tão importantes. A situação é importante, porque um dos papas que morou na cidade de Avignon, era o Papa Clemente, comprou a cidade. Mas como assim? O Papa comprar a cidade? Sim, a cidade era da Joana, que nós falamos no começo, e o Papa comprou a cidade da Joana. Mas tinha uma condição. A Joana tinha se envolvido em um problema muito grave. Ela tinha sido acusada de participar do assassinato do ex-marido. O ex-marido dela se chamava Andrew. E agora, o irmão dele, o Luís I da Hungria, o irmão dele queria vingança. Aí o Papa disse: bom, eu posso comprar a cidade, mas eu tenho que declarar você inocente. É isso? E a Joana disse: sim. E o Papa: ok, eu concordo. E agora, Joana estava livre, ela era inocente.
Mas não foi por isso que a Joana ficou famosa. Não, não, não. Como eu disse, a Joana tinha a mente muito aberta. Até para os dias de hoje, ela tinha a mente muito aberta. E isso são 700 anos. Ela era muito conhecida por apoiar e regulamentar um negócio que hoje ainda muitas pessoas dizem: isso não é bom." E que negócio era esse? Ora, os bordéis, ou seja, os prostíbulos. Hoje no Brasil, nós não usamos muito a palavra bordel, temos outras palavras que não são boas, e é mais comum falar prostíbulo, que é o local onde as prostitutas e os prostitutos também trabalham, né? Prostituto, na verdade, não é uma palavra muito comum. Temos uma palavra diferente para homens, mas para mulheres, prostitutas. Então, como a Joana regulamentava e apoiava esse negócio, ela criou uma ordem, ela criou uma lei. E essa ordem era a seguinte: todos os bordéis, todos os prostíbulos deveriam ter uma porta por onde qualquer pessoa pudesse entrar. Ou seja, todas as pessoas poderiam entrar num bordel. Qualquer pessoa poderia entrar num prostíbulo. E por isso, naquela época, até hoje, os prostíbulos ficaram conhecidos como Casa da Mãe Joana. Ou seja, a Casa da Mãe Joana era um lugar onde qualquer pessoa entrava. Olha, e hoje no Brasil ainda se diz essa expressão, mas o significado é um pouco diferente. Quando um lugar não tem ordem, nem, nenhum tipo de regra, a gente diz que é uma casa da mãe Joana. Por exemplo, o professor diz: Ei, psiu, é melhor todos nesta sala ficarem quietos. Aqui não é a casa da mãe Joana. Parem já com a bagunça. E essa é a expressão de hoje. Ah, e o que aconteceu com Joana? Ah, boa pergunta. Depois de vários anos, ela foi assassinada. Uma pena, né? Mas ela continua famosa e nos deu essa expressão. Intrigue and plotting and assassination. You just heard a very intriguing story of Joanna, who was the Queen of Naples, but she also owned a city called Avignon, and you heard lots of good expressions here. First, Joanna was a woman ahead of her time, and in Portuguese, to express that, we say uma mulher pra frente. Pra frente is the expression to say someone is ahead of his or her time. And why was she that? Because she supported and actually she regulated a specific market, the market of the bordéis or prostíbulos, like prostitution houses, as we say here in Brazil, like prostíbulo or bordel, which is what you hear by the end of the story. And um, the meaning of this expression, Casa da Mãe Joana, actually it sounds a little funny because when we want to insult someone, we say Casa da Mãe or Casa do Pai, something as well. And it kind of reminds us that this expression exists. Casa da Mãe Joana then is used when you want to describe a situation in which there are no rules, no regulations, and everything is really crazy. For example, if you think that your classroom is not organized, if you study in an institution, you can say, "Oh, que casa da Mãe Joana é essa?" And if you have a family reunion like mine, and then someone starts saying something, or maybe they burp at the table, and then you say, "Ué, isso aqui não é a casa da Mãe Joana, não. Isso aqui não é casa da Mãe Joana, não." Two very common expressions. You can use that from now on. Now, I have a quick message for you. You just listened to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do
in your native language. I hope that this helped you. And if you want to find out the secrets to learn Portuguese even faster, head over to www.portuguesewitheli.com/gift. There, you'll find over 10 secret sources and techniques to improve your Portuguese even faster, spending very little. Thank you for listening and hope to see you soon. Até a próxima. Tchau.